Começaremos? Sai um pouquinho que eu vou ajeitar o. Vamos começar, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos otimamente bem e todos com saúde. Oh. Vamos começar com um poema. Um poema didático. Já tive um país pequeno, tão pequeno que andava, tão pequeno que andava descalço dentro de mim. Um país tão magro que no seu firmamento não cabia senão uma estrela menina, tão tímida e delicada que só por dentro brilhava. Eu tive um país escrito sem maiúscula. Não tinha fundos para pagar a um herói. Não tinha danos. Para costurar bandeiras sem solenidade para entoar um hino. Mas tinha pão e esperança para os viventes e sonhos para os nascentes. Eu tive um país pequeno, tão pequeno que não cabia no mundo. Mia Couto, no livro Tradutor de Chuvas. Neste poema, a aula hoje vai ser sobre civilização, destino da humanidade e sua legislação. Quem irá mestrar essa aula vai ser Benedito de Souza, famoso B. Souza, famoso Dito, tudo GG? Famoso seu tio. Famoso meu tio, Às isso, vezes, famoso meu tio. às vezes B. Às vezes B. Graduado em Matemática e Ciência da Computação, com pós-graduação em Pedagogia Espírita. E antes do Benedito começar a nossa aula de hoje, vamos começar com a prece inicial. Certo? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Antes de começar, eu vou passar uns recadinhos urgentes. Todas as nossas aulas elas são gravadas e disponibilizadas no canal do Mofra. Então é só entrar no YouTube, youtube.com/, Movimento da Fraternidade, Mofra, que lá tem uma playlist com estudo.com, onde todas as aulas estão. Aula 1, aula 2, aula 3 já estão disponíveis, então quem quiser rever, tirar alguma dúvida na aula, é só entrar lá. E essa aula também vai estar disponível até terça-feira. B. Souza, Dito, Benedito de Souza, fica à vontade, a aula é toda sua. Meu tio. Bom, boa aula a todos. Obrigado, pessoal. Bom, agradeço a vocês aí, curadores da ideia, e bastante desafiador. A ideia para a gente estar conversando aqui é muito boa. E eu pensei no melhor modo para apresentar isso, porque achei bem complexo, mas também muito interessante. Para a gente fazer um aquecimento aqui, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Rapidinho. Peraí.
Ixi, perdi o arquivo. Tudo bem. Daqui a pouco eu acho ele aqui. Ah, tá aqui. Achei. Estão vendo aí uma telinha? Sim. Sim. Tá. Legal. Então aqui é um escrito aqui do Leon Denis, tá? Eu vou ler. Na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte, fatal nas formas inferiores da natureza, só pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. O pensador, Rodin, uma paisagem esfumada e bonita. Esse quadro é de Gauguin, é o ser, é quem sou, de onde viemos, quem sou e para onde vamos. Aqui um belo poema do Fernando Pessoa. Flor, colheu o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram meus frutos para as bocas. Rio, o destino de minha água era não ficar em mim. Ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar, e a sua água é sempre que foi sua. Passo e fico como o universo. Teto da Sistina, com a pintura do Miguel Ângelo, conhecidíssima. Uma mãe amamentando e um pai babando. Esse quadro é do Rafael, A Criação dos Animais. A inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Esse é o Grito, de Munch. Uma gravura rupestre da Idade do Ferro. Essa moça, o nome dela é... Como é que é? Esqueci o nome dela. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso aí está inscrito no Dômen de Kardec, em Paris. Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Aqui uma música, Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como no mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é, tudo ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo, no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Como uma onda no nada, do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Um pouco de arte abstrata para dar um pouco de leveza. O ser o dever em Lao Tse. O tal flui sem cessar. No entanto, na sua atuação ele jamais transborda. Ele é um abismo, parece o ancestral de todas as coisas. Abranda a sua dureza, desata os seus nós, modera o seu brilho, une-se com a sua poeira,
É profundo, mas como é real. Não sei de quem possa ser ele filho. Parece ser anterior a Deus. Uma coisa que é invariavelmente perfeita. Antes que houvesse céu e terra, já estava ali. Tão silenciosa e solitária. Ela continua sozinha e imutável. Corre em círculo e não se põe em risco. Pode ser chamada de mãe do mundo. Não conhece o seu nome. Qualifica-o de tal. Dando-lhe a muito custo o nome, chamou de grande. Grande quer dizer sempre em movimento. Sempre em movimento quer dizer distante. Distante quer dizer de volta. Assim, o tal é grande, o céu é grande, a terra é grande. E o homem também é grande. No espaço há quatro grandes, e o homem é um deles. O homem orienta-se pela terra, a terra pelo céu, o céu orienta-se pelo tal, o tal orienta-se por si mesmo. Aqui é o nosso planeta. Eu acho curiosa essa imagem porque aí vai a crítica. Dá para a gente ver mais ao norte os ricos iluminados pelas luzes artificiais e ao sul, só em alguns pontos, os pobres iluminados. Então, de um lado, muito ricos, de um outro lado, muito pobres. Dá para fazer algumas medidas aí, mas isso é outro assunto. Pintura rupestre aqui no Brasil. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? O nome da japonesa é Carlota Ikeda, tá? Ela é uma coreógrafa. E ali ela está fazendo uma apresentação dos enigmas da existência. Mas vamos nós. Aquilo ali é só um aquecimento para a gente bater um papo aqui. Para a gente começar, vamos falar um pouco da nossa morada. Porque, afinal, há muitas moradas na casa do Pai. E, em algum momento, ele construiu essa nossa morada. Bem, segundo o Big Bang, há 14 bilhões de anos, a Via Láctea tinha uma medida de 100 milhões de anos-luz, ou 9 trilhões e meio de quilômetros. E, por essa época, um feixe de energia menor que um átomo se expandiu. Foi quando nasceu, para o nosso conhecimento, a arte, a ciência, a cultura e a criatividade. Algum tempo depois, 8 bilhões atrás, tivemos as sementes da vida na Terra. E de um jeito bonito, muito bonito, como é que chama o livro? No A Caminho da Luz, Emmanuel diz que a divindade coloca uma camada gelatinosa sobre a Terra. Há 4,4 bilhões de anos, ou pouco antes até, a Terra surgia a 4,6. E há 4 bilhões de anos, começa o resfriamento da Terra e precipita sobre ela as águas. Isso tem a formação dos mares. E na formação, e no fundo dos oceanos, combinando hidrogênio, carbono, lítio, nitrogênio e outros elementos, no fundo dos oceanos, começaram os primeiros ensaios da vida e a formação do DNA. Foi então quando surgiu a vida. E há 2 bilhões e meio de anos, a fotossíntese bacteriana, que as bactérias, por essa época, imperava a vida na Terra, não é? Produziu a fotossíntese. E a fotossíntese, foi produzida com a energia do Sol, um resíduo muito importante para nós, que garante a nossa vida, o oxigênio. Há 400 milhões de anos, surgem os animais.
e há 300 a vida floresce. Temos aí o surgimento dos continentes, das selvas, dos mamíferos, da grama, do istmo de Panamá, da linguagem. 250 milhões de anos, a separação dos continentes, os mamíferos, os dinossauros são extintos, surgem os primatas e surgem as selvas. E há 2,6 milhões de anos surgem os hominídeos. Os primatas há 10 milhões descem da Terra, e os símios começam a andar sobre os dois pés. 200 milhões de anos atrás, nós temos a configuração moderna do homem atual. E ele começa a se dispersar pelo globo. E nós aprendemos a fazer uso da linguagem. Os humanos, então, colonizam a Terra, e o globo tem essa configuração atual dos 5 continentes que nós já sabemos hoje aí. E por essa época se dá também o assentamento das primeiras populações, o surgimento da agricultura. Há 6 mil anos, surgem as primeiras cidades, a escrita, a hierarquia social, o comércio e as rotas comerciais. Aqui, eu entendi que começa, então, a civilização. E a civilização, para a gente ter um conceito, é um complexo histórico-antropológico que, numa perspectiva evolucionista, é o mais avançado estágio de uma sociedade humana. A antropologia estuda o ser e a humanidade nas suas dimensões, né? Bom, surge o homem, e aí as coisas começam a ficar complicadas, porque alguém já começa a fazer perguntas. E alguém, fazendo uso da inteligência, que, aliás, segundo André Luiz, né, bem curioso isso, eu acho que acho não, certeza. Em Evolução em Dois Mundos, ele fala que o espírito, ele começa a ter os primeiros movimentos, os primeiros ensaios de inteligência não, de pensamento contínuo, com 15 milhões de anos. Oi? E depois que ele aprende a pensar, começa a aparecer dúvidas para ele. E alguém começa a perguntar a si mesmo quem ele é. Então, aqui nós estamos no ambiente da Terra, e os habitantes que vivem nessa morada começam a fazer pergunta. E ele pergunta, então, quem sou, de onde vim ou para onde vou? E aí começa aquela história do ser ou não ser. E criaram um termo aí na antiguidade chamado de metafísica, que é para o estudo da realidade não física e para entender o mundo e estudar a Deus e os seus atributos. Então tem aquela coisa, quem sou, para onde vou e de onde vim. Mas até chegar aí, eles bateram muita cabeça para entender o que é, que o homem é, e que as coisas são, e que a realidade é. Então, eu sou, as coisas são, e a realidade é. Tá? São uma criação grega, que, aliás, tudo começa lá. E esse estudo do ser, eles deram um nome, lá pelo século XVIII, de ontologia. Então, o estudo do ser. E a ontogênese, né, que é uma história pessoal do indivíduo, da concepção até a morte. E na biologia, é o desenvolvimento do zigoto até a morte. E a filogênese é o estudo da história evolutiva, da relação evolutiva entre os grupos de organismos. E o nada é um conceito, aliás, é um anticonceito, né? Formulado pelos filósofos que admite que o ser não é. E que nada podemos saber do ser. Então tem a pergunta, ou uma questão assim, filosófica bem interessante, e que diz que o ser é, que tudo está em movimento, e que o ser está sendo, ou ele é o devir, ou que ele vem a ser. E que o ser, ou então, o ser não é nada. Acho que é isso.
Não sei se alguém já viu alguma coisa que quiser fazer uma intervenção aí, dar uma clareada, à vontade, tá? Então, quando é que começou, então, a pensar no ser? Teve um cara, deve ser maluco, né? Deve ser maluco. E ele estava preocupado em definir o que é e o que não é. O nome dele, Parmênides. Viveu lá na Grécia, bem antiga. Ele fundou uma escola e resolveu estudar a natureza e o cosmos. E a inovação, a grande inovação dele, foi estudar o ser das coisas, e não a coisa, né? O ser. Então ele pensou em estudar tudo. Então, essa foi a grande inovação, da grande dúvida dessa época. E qual que era o grande problema? Que na natureza tinha seres humanos, o cosmos, e que tudo isso vivia num constante movimento e num fluxo incessante, impermanente e nada instável. Então, ele perguntava, o que está por trás dessa impermanência? Ele entendeu que havia aí uma essência que era imutável, incorruptível e eterna. E que esse movimento só podia ser apreendido pelos sentidos. E que era, então, para ele o não ser. Bom, fica aí, então, aquela dúvida, né? Então, como é que se pode conhecer o ser das coisas? O nosso sentido tem a capacidade de apreender isso? A isso, em filosofia, dá-se o nome de princípio da identidade, não é? Que é a realidade no seu sentido profundo e que tem algo, uma coisa de permanente e imutável. E que tudo isso está em constante mudança. Lembra da música do Lulu Santos? Pois é. O Lulu Santos, ele traz ali naquela música uma questão que é um pensamento de Heráclito, que viveu lá no século V e VI, e que ele estudava justamente que o ser não é mais que o não ser, e que a realidade é composta de contrários. Tudo, como é que é a música mesmo? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Isso é Heráclito, século VI antes de Cristo. E tem essa coisa de vida, morte, noite, dia, quente, frio, contrários, né? Contrários. Onde a luta é a mãe de tudo, porque tudo flui, e é ele que fala aquela frase interessante, que nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque todas as coisas são una. Depois tem outros caras, né? Demócrito, que foi o atomista, que estudava o ser e o nada também. Os filósofos sempre tiveram na busca desse conhecimento. E os sofistas, eles sofismavam, debatiam essas ideias, porque eles entendiam que o homem, ele não tem como saber, a não ser conhecer o nada. E tem um cara lá que debatia com Sócrates, Gorgias, né? Ele era um sofista da época. E ele dizia o seguinte, que o ser não é nada e que se ele for alguma coisa, ele não pode saber nada. E se ele não sabe nada, ele não tem como se comunicar. O que já é um contrário, né? Você pensar um pouco. E trazendo isso para um tempo mais recente, a gente vê que essa dúvida, com o Nietzsche no século XIX, ele cria o niilismo, né? E o niilismo vem do latim, é nada, né? Que é um esvaziamento de todo o conhecimento. É uma coisa que caracteriza a pós-modernidade, que traz esse esvaziamento do ser, essa nadificação, e que causa aquela tristeza enorme em todo mundo. O que mais eu poderia dizer daí? Que Sócrates foi o grande cara que primeiro pensou nisso tudo, porque lembra da frase famosa, conhece-te a ti mesmo? Então ele nos remete à busca de si mesmo. E depois, com ele, Sócrates, Aristóteles, Parmênides,
e outros tantos aí. Platão é interessante, porque ele buscou explicar isso tudo, de algum modo, porque ele transforma, é, ele esclarece isso num mundo de ideias e num mundo de mutações, e que mostra esse lado absoluto de eternidade da vida, de imutabilidade, e que traz esse dualismo que prevalece, né, pelos próximos 2.000 anos, aliás, 2.500, né? E porque o ser das coisas ele está no mundo invisível, de qual ele participa e é originário desse mundo metafísico. Aristóteles ele é discípulo de Platão e de certo modo esse entendimento aristotélico é que é trazido depois para o cristianismo com essa, como é que chama essa coisa com essa teologia, né? Que marca muito o catolicismo, o cristianismo de modo geral. O que mais? Bom, para ele, Aristóteles, tudo está nessa esfera do ser, que é o ser das coisas, que é uma substância que se modifica, e que Deus é suprassensível porque ele é imutável e puro. Então, são duas dimensões de estudo aí para ele, de entendimento e de compreensão. E uma é o ser e a outra é Deus. Eu acho que é por isso que ele entrou como uma herança muito forte depois, né, para esses 2.000 anos. Então temos aí quatro coisas, ele traz quatro coisas muito interessante e importante e determinante, que é uma causa formal, material, eficiente, uma causa final, que é da forma da estrutura material e o que foi gerado e nasceu. Aliás, Herculano Pires tem uma fala interessante que eu gosto, às vezes eu repito, que tudo que nasce vive, e que, aliás, tudo que nasce morre, e que tudo que vive, vive na transcendência. Então, é bem por aí, né? Então, para Aristóteles, a substância é o ser. O que nós podemos dizer aí? Bom, passado esse movimento grego aí, né, desses pensadores, nós chegamos aí com Jesus. Mas Jesus, bom, Jesus é um caso à parte. Ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o construtor, o formatador, o elaborador dessa terra. Quem poderia falar para nós depois é a Meire, Landinho, que fizeram uma apresentação muito legal para nós aqui outro dia. Mas aí vamos aí pular Jesus e vamos para a Idade Média, que viveu um conflito terrível entre a fé católica, uma herança de Aristóteles, com aquela razão filosófica que comentamos aí brevemente. Porque ali na Idade Média tem eles dividiram assim aquela discussão em duas coisas, uma bem realista, que foi Tomás de Aquino, né? Porque ele entendia que a essência universal ela é real. Só que aí tinha os outros caras que eles eram mais assim da terminologia, eles eram mais nominalistas. Então, tudo para eles justificavam pelo termo, pela palavra. Então, justificava pela palavra, perdia a fundamentação. Porque pau, pedra, pedra, não tinha essas elaborações mentais. Então, ficou essa discussão aí por longo tempo. Isso a Idade Média toda, né, praticamente. Se for ver, ela vive aí num ciclo em que ela mais ou menos vai se repetindo aí. Mas aí o ser como ser, ele renasce. Aliás, no século XIX também ele é muito importante, 18 e 19, né?
18, 19, 20. Se pegar o século 18 e 19, é quase que um século só. Quase que um século só. Se a gente estudar a história, você vê que é praticamente um. Século XIX, então, tem um cara lá, o René Descartes, né? E para ele, o ser é Deus. E ele racionaliza a existência de Deus. Com isso, ele resgata Deus. Bom, ele resgata Deus, ele nos ajuda a entender Deus de um modo raciocinado. E na metafísica, a busca de Deus e as suas causas é entender o mundo como ele é feito, do que ele é feito e por que ele é feito. E ele estuda Deus e os seus atributos. Então, isso, aliás, Descartes tem um livro que o nome do livro é Metafísica. E por essa época também, o Leibniz tem uma ideia muito original, que são as mônadas, que são substâncias unitárias, dinâmicas e indivisíveis. São compostas de força, vida e energia. Spinoza, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza é meu xará, né? Baruch, Benedito Spinoza, Baruch Spinoza, coisa assim, Bento Spinoza, em que ele diz que a divindade é imanente e que explica a realidade. Isso, se for analisar, é um pensamento panteísta, né? E aí você vê, nem tudo são flores, né? Século XIX bate e assopra. Porque aí tem o Francis Bacon e o Locke, que vem e fala que a metafísica tem a função única, que é de ocupar das outras ciências e contribuir para o progresso delas. E que deve ajudar a estruturar o que é comum entre as ciências. E a isso eles deram o nome de filosofia da ciência. Uma coisa muito importante. Muito importante porque fundamenta muita coisa. Andando mais um pouco adiante aí, você encontra David Hume, que desconstrói tudo isso. Ele racionaliza a existência de Deus e relativiza tudo. E o Kant, ele entra um diálogo entre o Hume, Descartes e Rousseau. Mais, poderia dizer. Sei lá, alguém quer fazer uma intervenção aí, me ajuda? É muito difícil saber quem eu sou, né? No fim das contas. Não, mas vai dar para entender. Vai dar para entender. Vai dar para entender porque nós vamos ter uma ajuda impressionante aí. Mas deixa eu contar um pouco do Sartre. Sartre era um cara muito doido, né? Porque ele pensava que o ser... Você vai falar do Nietzsche? Hã? Você vai falar do Nietzsche? Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche? A morte de Deus? Já. Antes do Sartre, né? Então, o Sartre, ele pensa que o ser é uma... Ele pensa. Defendia essa ideia, né? Que o ser é uma possibilidade e que essa possibilidade é angústia, responsabilidade diante da escolha. E ele tem um livro, eu tenho aqui, que é A Náusea. E nesse livro, é um saco de ser ler esse livro, porque ele coloca o homem diante do nada. E o homem diante do nada, a pior coisa do mundo é a frustração. Muito ruim, muito ruim. Porque isso tudo traz a gente para a modernidade, que dá essa sensação de vazio. E tudo isso permeia mesmo esse século XX, né? Olha só, a Segunda Guerra, Guerra Fria, maio de 68, marxismo, colonização, imperialismo, e tudo isso traz um vazio existencial enorme, enorme. E esse vazio, ele provoca suicídio, traz depressão, adoecimento psíquico. Isso tudo se encontra na música, na literatura, cinema. Isso aí está tudo muito bem arrumado, tudo aí. E o Nietzsche, bom, quem que é o Nietzsche?
e também lá no século XIX, é o cara que escreve Assim Falou Zaratustra, né? E assim não falou Zaratustra, ele coloca na boca de um louco a morte de Deus. A morte de Deus. Então, no século XIX, início do século XX, Deus morreu. E para quem quiser destruir o cristianismo, quiser destruir o espiritismo, conforme bem ensina o Herculano Pires, é só não estudar doutrina espírita e se manter na ignorância. Esse é o grande remédio para a destruição e desconstrução de tudo. De tirar o fôlego. E aí, pessoas? Intervenções? Bem, seguindo. Kardec era um cara inteligente, também estava por ali, né, nessa época. Era um sujeito muitíssimo inteligente. E ele viu, ele estudou tudo isso, ele sabia de tudo isso. Ele estava dentro desse pensamento. E ele viu que nesse mundo, na história até esse momento, a ideia, a palavra espiritual, espiritualismo, espiritualista, tem uma acepção muito bem definida. Está na introdução do Livro dos Espíritos. E aí ele cunhou a palavra espiritismo. Era exatamente para diferenciar de tudo isso aí. Né? E aí ele pergunta, lá por faz a pergunta lá, se pode se entender o espírito diferente ou sem a matéria? E aí os espíritos respondem que sim pelo pensamento. E ele pergunta, quais são os elementos gerais do universo? Se são o espírito e matéria? Os espíritos respondem, sim. Espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. É o Pai de todas as coisas. Ele pergunta ainda se o que existe foi criado como Deus. Eles respondem que sim, que foi criado. Big Bang. Ele pergunta, outra pergunta que ele faz, de onde vieram os seres vivos? Os espíritos respondem, na Terra continham os germes da vida. Ele pergunta qual a diferença dos seres orgânicos e inorgânicos. Ele fala, eles respondem, a matéria é sempre a mesma. Ele pergunta, qual a causa da animalização da matéria? A união do espírito, do princípio vital, que é uma energia que une o espírito e a matéria, que garante a vida do corpo que habitamos. Ele diz ainda que a vida é um efeito de uma ação inteligente sobre a matéria. Ele diz também, os espíritos respondem também que não é exato condenar o materialismo de uma maneira assim tão binária e unilateral, porque a decisão última é sempre do homem. Que mais? Bom, ele pergunta de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. Eles respondem, destruindo o materialismo que é uma chaga da sociedade. E comenta que só a educação pode reformar os homens. E então, não precisarão de leis mais rigorosas. Então que? Se nós olhamos para o mundo hoje, nós vimos que tivemos uma contribuição de Kardec para entender tudo isso, de um modo que deixou tudo isso muito mais leve e fácil para a nossa compreensão. Isso é uma coisa.
Segunda coisa, que a meu ver está muito melhor, porque nós vivemos na Terra um grande armistício, né, de paz, porque a Terra não vive em paz. Nós temos hoje 70 focos de guerra e um contingente de 80 mil homens, acho que era isso. E que 80% disso é... Como é que fala esses caras que entram... Esqueci o nome. Puta, esses caras que são soldados, mas não são soldados, como é que fala? Mercenário? Mercenário, isso. 80% desses caras que fazem guerra são mercenários. Então a gente vive um grande armistício de guerra. Então, eu acho que isso é um avanço da legislação humana. Outro avanço na legislação humana. As mulheres têm direito, as crianças têm direito, sei lá, e outros tantos. Bom, posso ficar apontando outras coisas, teria outras ainda, mas eu acho que meu repertório acabou. Ô, Bessouza, a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ela, lá no começo dela, ela fala dos direitos que as pessoas têm, né? Inclusive, ela fala da questão da fraternidade. Então, eu também acho que isso é um avanço muito grande. A gente tem uma legislação que nos rege, que organiza as leis para que a gente possa viver tranquilo, e dentro disso, pedindo para que a gente viva em fraternidade. Então, isso está lá na Constituição. É muito legal ler a Constituição. Quem nunca leu, é uma boa leitura. Sim, é. Agora, vocês já ouviram falar do prêmio Darwin para a morte estúpida? Já ouviram falar disso? Já. Isso é um negócio quase que ridículo, mas existe, tá? Por exemplo, acharam uma certa vez um cadáver no deserto, aliás, na floresta, e vestindo escafandro. E deram para esse sujeito um prêmio de morte estúpida. Deram um prêmio de morte estúpida por um cara por uma mulher, acho que em Buenos Aires, e depois de uma briga, um desentendimento lá com o parceiro dela, pulou lá de não sei que andar, passou entre os fios de alta tensão, não foi eletrocutada e morreu na queda. Só na queda. Ela ganhou o prêmio de morte estúpida. E tem tantos outros aí, tem um livro enorme que quem quiser ganhar um prêmio sobre morte estúpida, é só ter uma morte estúpida. Então, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, essa história de morte estúpida é uma brincadeira, né, que eu não sei quem fez, mas que, na verdade, coloca o Darwin numa situação imerecida, eu acho que é a palavra. Porque Darwin, ele fala na obra dele 95 vezes sobre o amor, 92 vezes ele fala 95 sobre o amor, 92, onde que eu marquei isso? Eu marquei isso até, viu? Tá aqui. Deixa eu falar certinho para você. Puta, um monte de coisa. Bom, mas é isso. 95 vezes sobre o amor, 92 vezes sobre empatia e fala 7 vezes sobre fraternidade. Isso, quem fala foi Darwin. Então, isso aí o que é? É o interesse daquele materialismo colocado lá por Kardec, né? E falado e discutido tanto pelos filósofos que separaram materialismo de espiritualismo, que foi
colocado a serviço de capital de interesse financeiro para que o darwinismo fosse usado a favor de alguns apenas. É uma verdade. Precisamos conhecer bastante coisa para aproveitar melhor a nossa existência. Você fechou seu microfone. Benedito. Acho que ele fechou para eu poder falar. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, às vezes, muito grande, né? Quando a gente começa muito a filosofar nessas questões de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vim, porque se a gente não tivesse se a gente tivesse um certo até preparo mesmo, né? Até um certo lastro espiritual, isso a gente pode entrar num vazio existencial muito grande, né? Quando a gente começa realmente a fazer essa interlocução muito forte, né? E a gente pensa assim, dessa forma, com muita intensidade, a gente nunca deixar de ter realmente os pés no chão, né? E a cabeça nos céus, né? Sempre assim, acreditando que mais do que a gente, nós somos uma centelha divina, né? Eu penso nisso, e se você começar a voltar muito dentro para si, nesse aspecto muito extremamente filosófico, a gente pode, às vezes, até, em certas ocasiões, até mesmo perder o sentido da vida, né? Então, assim, é importante, a gente tem que parar para pensar nisso, até mesmo para se valorizar como ser divino que somos, né? Como criadores que somos, né? Para também explorar a potencialidade que a gente tem, né? Que a gente usa muito pouco, né? Mas, assim, eu uso muito essa expressão, pé no chão e os olhos no céu. Exatamente para a gente não se perder nesse vazio, né? De, sei lá, talvez um existencialismo imotivado, alguma coisa nesse sentido. Está me escutando bem? Está Benedito aí, está me escutando bem? Travou ali, né? Está escutando bem, seu Benedito? Tá bem. Pode falar, Marcelo. Está escutando bem? O nosso grande... Quando a gente estuda a filosofia, a história assim, da humanidade, a gente vai se deparar, né, fortemente com a dualidade, né? Que é a dualidade de sempre, né? Do materialismo e do espiritualismo, né? Mas quem estuda, aí é uma opinião pessoal, né? Quem estuda com cuidado ali, né? A evolução, como a gente está tentando, né? A evolução da humanidade, a história da humanidade, como a gente está fazendo hoje, né? Professor Benedito. E a gente vai bem calcado, bem com tranquilidade. A gente vê que eu não penso assim, né? Que essa dualidade ela é aparente, né? Sempre houveram, né, pensadores e muitos, talvez os mais importantes deles, os mais influentes deles, sempre entenderam a humanidade como efeito de uma causa superior. E a espiritualidade sempre esteve presente nos fenômenos, nos ritos, na história, nos costumes da humanidade inteira, né? Isso é visto, mas hoje, né, os filósofos nihilistas, né, negacionistas, vamos dizer assim, né, da espiritualidade, bem materialistas mesmo, eles se apegam à realidade aparente das coisas, né, da superfície do oceano, observam as ondas, indo para lá e para cá, né, não conseguem ver o horizonte, o porquê que existem as ondas e o aparente caos das coisas, e acabam por julgar tudo nada. Tudo é causa, é efeito de uma causa que não existe, né? Tudo é aleatório. Mas a gente estuda com cuidado a história, a gente vê a evolução das coisas, vê a organização das coisas, vê a evolução da humanidade, inclusive, vê o crescimento da nossa maturidade, né? Os países também crescem, né? Existem países que já são adolescentes, outros países que já são adultos, e outros são crianças. E assim como nós, também crescem.
Mas a grande questão é essa dualidade do materialismo e do espiritualismo. Daí a importância da gente, a Esteira falou agora, né, que a gente pode cair, né, na questão, e é importante que a gente se divulgue a filosofia espiritualista, né, ela qual porque, né, existe um embate de forças, né, e a gente, como espiritualista, tem essa função também, né, de fortalecer a nós mesmos, né, continuando estudando as coisas espirituais e também fomentando a pesquisa e a reflexão espiritualista. Né? A gente não vai perder e não vai desprezar as contribuições de Nietzsche, de Sartre, mas com muita serenidade entender que a verdade que eles observaram é a superfície do oceano. Né? Aprofundaram algumas coisas da psique humana, mas não muito. Né? E optaram pelo nada. Né? Que a vida deve ser nos termos de hoje, uma breve curtição, porque depois é o nada. Né? Então é muito importante que a gente faça isso hoje, essa reflexão, e que a gente engrosse a fileira da reflexão espiritualista. Né? A gente evolui, a gente cresce, isso é importante, lembrar sempre. Né? Obrigado, professor. É isso mesmo. Isso mesmo. Diria só mais uma coisa. Que tudo isso que nós falamos aqui rapidamente, correndo muito, se 14 bilhões de anos, que foi do tempo que nós falamos, fosse comprimido em 14 anos, a Terra teria surgido há 5 dias, os dinossauros teriam surgido há 7 meses, sido extintos há 3 semanas, a nossa história, a história da humanidade, teria acontecido nos últimos 3 minutos e a Revolução Industrial nos últimos 6 segundos. Esse é o tempo da nossa história e a idade da nossa Terra. Isso também faz a gente lembrar que nada dá saltos, né? E que a bondade de Deus é tão grande que permite que a gente passe pela vida no nosso passo, no nosso caminhar, na nossa dinâmica, para o processo evolutivo, né? Então, o nosso futuro é de espíritos bons e evoluídos, mas a gente tem cada um sua marcha, e até nisso a gente tem essa benesse por parte de Deus, né? Cada um está no seu momento. Cada um dá o que tem neste momento, né? Então, somos criados simples e ignorantes no processo evolutivo aí, cada um aprendendo na sua encarnação, vivenciando, e aí está a grande oportunidade, né? De vivenciarmos cada dia o aprendizado e buscarmos a nossa evolução. E isso está para todos. Isso que vai determinar para onde a gente vai, né? É isso que está nos ensinamentos de Kardec, né? Isso é legal, porque se eu busco o meu aperfeiçoamento, a minha evolução, a gente vai caminhando. Isso, na graduação espírita, ao chegar a espíritos puros. Então, todos nós somos capazes, através das nossas ações, da nossa mudança de rota, usufruindo aí o que o planeta nos dá, sabendo utilizar, somos a Universidade de Espíritos aqui agora, neste momento, participando dessa evolução do mundo, né? No planeta Terra. E no mundo espiritual também.
É isso aí. Quando nós tivemos a criação da Terra e temos essa oportunidade de toda essa evolução. Então, sempre para frente, né? Caminhando sempre nas coisas boas. E quando o ser humano, aqui nós dizendo encarnados agora, se a gente causa alguma coisa no planeta Terra, é lógico que nós vamos colher algumas coisas que não serão boas, vão ser a própria natureza reagindo às nossas ações. Então, é a capacidade nossa de buscar esse entendimento, discernimento, de estar sempre no caminho da evolução. Pode falar, Benedito. Então, é isso. Estou devolvendo a bola aí para os curadores. Vai, Mônica, toca que é sua. A Mônica, a Mônica fez uma palestra para nós no Fracos, que ela colocou muito bem a essência do ser, do espírito. Então foi muito boa a palestra dela. Quem puder assistir aí, viu, Mônica? E foi gratificante mesmo, e ela até agradeceu o envolvimento, porque com certeza foi bem colocada, e acho que muito boa a palestra. Pode falar. Obrigada, Landinho. Obrigada, querido. A gente tem o áudio dela, né? A gente pode compartilhar, com certeza. As ideias são nossas, né? A gente vai captando uma ideia aqui, outra ali. O nosso papel é um pouco organizar dentro de um momento, né? E de uma expectativa. A gente pode compartilhar, sim. Legal. Quem puder, a gente pode pôr até no maior e-mail. Pode! Nós temos uma oportunidade aí dessa troca. Sim, pode pôr lá, Landinho. Tá bom. Pode falar, Mônica. Você queria falar, antes de eu falar, você queria comentar alguma coisa. Não, eu ia comentar a partir do seu comentário mesmo. Bom, pessoal, comentários, dúvidas, vamos aí, estou à disposição. Quem quiser colocar no chat, também fique à vontade, não está tímido, acanhado em abrir o áudio ou a câmera. Pode colocar no chat que a gente reproduz. A intenção foi ser um pouco provocativo e tentar olhar para ver por que Kardec pensou daquele jeito, por que ele compôs e fala, né, daquele modo. Ele fala do nada, fala do espírito, fala de materialismo. Então foi mais para provocar ou instigar o entendimento da maneira como que ele coloca ali. Foi isso, e não trazer respostas. Até porque eu sei que todos, né, já leram as obras, aí pesquisaram muito material e teve aí as suas ideias. Foi mesmo provocar, foi ser provocativo, foi isso. Na realidade, assim, eu acho um tema bem complexo, né? Ele para mim, né, minha opinião, ele é um tanto denso, que demanda bastante estudo. Eu acho que eu teria que estudar muitas vezes uma única coisa, para facilitar bem o entendimento. Quando a gente vê dentro, assim, do espiritismo, realmente ele fica mais fácil. Quando a gente busca dentro das questões filosóficas e científicas, para mim o assunto ele fica um pouco mais pesado, né? E quando o João fala que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente enlouquece,
É só um comentário. No meu serviço, a gente faz atendimento a paciente psiquiátrico, inclusive, né? E eles têm esse discurso muito acentuado, muitos deles, quando estão em surto, nessa questão da existência, né? Então, eles têm essa dificuldade de saber exatamente quem são, como estão localizados no tempo, né? Ou aquela coisa da grandeza se colocando lá na frente, dono de tudo. É muito interessante. A gente tem que ter essa tranquilidade, tem que ter a mente aberta e buscar muitos autores, né? Não se pegar apenas em um único ponto, buscar outros autores e formar a sua consciência, né? Porque de um ponto ou de uma coisa de que tem no Facebook ou alguma coisa que mandaram no WhatsApp não é elemento para estudo, não é elemento para dizer que você estudou. Estudar é pegar muitos livros, participar de muitas aulas, muitas palestras e entender que nada sei. Ai, difícil. Aí você vê a contribuição gigantesca do Hippolyte Léon Denisard Revaio. Porque quando ele compila, ele produz esse volume de livros que ele publicou, o que ele facilitou a vida das pessoas que viveram nos 150 anos pós-desencarne dele. Porque é muito tranquilizador a gente pegar livro dos médiuns e entender com simplicidade. Pega livro dos espíritos, questões filosóficas importantes, de um jeito acessível e simples. Ali ele fala de materialismo, do ser, do nada, ele fala de mundos habitados, pluralidades das existências, e por aí vai, fala de um monte de coisa. E tudo com simplicidade. Imagina o que seria do mundo hoje sem ele. Imagina o que seria do mundo, ou como seria o mundo, com ele, com uma mediunidade bem exercida, bem praticada e bem utilizada em favor de todos. Imagina o que não seria o mundo se a gente conseguisse entender minimamente o trabalho que ele fez e se apropriasse melhor disso tudo. Então, a contribuição dele para conosco foi de uma generosidade, e o mais engraçado é que você procura o nome Allan Kardec, o Rivaio, aí nas publicações de 1900 para cá, acha muito pouco, parece que tem vergonha dele. Não há nem citação nos trabalhos que tem citação do Pestalozzi, pouco se cita o Rivaio. Então, é um paradoxo, é uma coisa difícil de entender. E nos cabe entender melhor o trabalho, a obra dele com mais profundidade, até para fazer o quê? Para fazer um exercício melhor desse conhecimento, né? Eu diria. E saber divulgar melhor. Impressionante. E a gente medir, né? E a gente saber divulgar também melhor a doutrina que a gente professa, né? Fundamental. Bom, pessoas, agradeço e só me falta o chapéu, a buzina e o chapéu do Chacrinha e aquela roupa engraçada. Sou um pouquinho gordo. E dizer que eu não vim para explicar, mas eu vim para confundir. Zinha! Rudy! Oh. A mensagem da Meire aqui no chat foi bem interessante. Nossa, não consigo imaginar como eu seria sem Kardec, nem eu. Nem eu. Eu acho que para todo mundo que é espírita, assim, estudou bastante, acho que essa... Eu consigo imaginar sem Kardec, é uma reflexão muito bom. Porque eu também não consigo imaginar sem Kardec, não. A vida, assim,
provavelmente minha, posso falando, acho que é muito pautada nos ensinamentos kardecistas, né, dessa codificação que ele fez. A gente precisa transformar esse nosso conhecimento, vamos dizer assim, o arcabouço conhecimento doutrinário em fé, né? E conseguir fazer com que esse conhecimento, essa fé que se alcançou, né? Na filosofia espiritualista, os corações também, porque ela é explicativa, ela é esclarecedora, né? E tira, né, muitas dúvidas, né? Encaixa, né, vamos dizer assim, do que muito falta se explicar hoje no mundo, o Espiritismo se encontra muitas das respostas, muitas das propostas de resposta, né? Então isso é muito consolador e fortalecedor. Então também é importante que nós transformemos a doutrina em prática, transformemos a doutrina em conhecimento, né, divulgado, para que as pessoas também tenham acesso e obviamente, né, que isso também se transforme em transformação. Né? Isso aí, Marcelão. Cláudio? O que você quer que eu diga, meu bem? Eu adorei o material. E esse material, assim, essa linha de pensamento, sempre me deixa muito reflexiva, né? Pensando assim, na grandeza das oportunidades, na delicadeza da vida e na importância que a gente tem enquanto pisa essa terra sagrada que está por aí, né? Todo o histórico da nossa, de nós como espíritos imortais e a nossa importância como pessoas informadas. Eu estou relendo as heroínas de Chico, né, para a mamãe, e nós concluímos agora Renúncia. Então, você vê, a Alcione, ela era um dínamo de informação, de ambiente espiritualizante, e ela ia indo e levando pessoas com ela. Então, são propostas que faz com que a gente pense. Tem gente que tem compromisso grande, mas nós temos compromissos mais simples. Eu, meu lar, minha família, as pessoas que estão comigo. E é muito importante viver. É muito importante esse corpo que eu tenho. E é muito profunda, muito grandiosa essa linha de pensamento meu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Eu adorei o material. Esse tema, ele é muito mais reflexivo. Você parar e pensar, absorver. E pensar em Deus nas grandes, nas pequenas coisas. E na grandiosidade dele também, né? De criar e instruir também toda essa leque de pensamento. E deixar a gente errar. E deixar a gente acertar. E mandar pessoas como Kardec para instruir. Eu estou na linhagem da Meire, sem Kardec. Eu também. Não sei. Olha lá. Essa aí sou eu. Obrigado, Bessouza. Eu adorei. Você foi muito bem, como sempre. Show. E o mais legal é que nesse processo de saber para quem sou e para onde vou, a gente sempre tem encarnado na Terra um espírito que ajuda a nossa caminhada nesse sentido, né? A gente nunca está abandonado. Não. Nunca. Como meu irmão mesmo disse, o mundo, ele é tranquilo de viver porque tem muita gente boa nele, tem mais gente boa do que gente ruim. E o que eu também acho importante, que a gente não pode, assim, fazer ouvidos moucos, como se diz, é que nós temos grandes pessoas em todas as religiões, em todos os momentos da história, homens e mulheres, e até no materialismo. Isso sim, até não é um patrimônio nosso, né? Nós não podemos ter isso por vaidade, né? Para pensar.
Benedito P. Souza, muito obrigado por essa aula, que tenho certeza que deixou esse ponto de interrogação na cabeça de todos nós. Façamos pensar bastante. E para as pessoas que tiverem dúvida, quiserem entrar em contato contigo, por favor, coloque no chat aí o contatos, e-mail. E muito obrigado. Obrigado mesmo, só foi uma super aula aí. Per aula. Antes, deixa eu falar aqui em assuntos de consulta, algumas. A Camila Luz. Não, a Revolução dos Bichos não é meu, da minha irmã. Platão. Os diálogos. Programa do Ser Descenador. O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Mão Invisível. Livro dos Espíritos, Evangelho. Construindo um Pensar da Filosofia. Introdução à Filosofia Espírita. Cristianismo Libertador. Esse cara é ateu. Quem é esse cara? Alisson. Leandro Mascaro. E mais alguns aí que eu não sei, eu acho que eu deixei lá no escritório. Lulu Santos. Nada Santos, do que foi, será de novo. Aqueles artistas todos, um monte de gente. Você mostrou a Herculano Pires aí também, né? Oi? Você mostrou a Herculano Pires aí também, né? Tem Herculano. Não tem como você estudar a doutrina espírita sem Herculano. Nem Dora Encontre. Dora Encontre também, usei bastante material dela, do Alessandro. É isso. Obrigadíssimo e até de repente. Deixa o contato aí, B. Souza, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Desligado. Isso. E-mail, o que mais? Só e-mail? E-mail. Foi. Beleza. Certinho. E para encerrar, queria chamar o Pedrinho. Ô Pedro. Calma aí, deixa eu ver aqui, calma aí, minha câmera. Ele vai fazer a nossa peça de encerramento. Ixi, travou. O que você fez? Eu queria agradecer a presença de todos Calma aí. aqui. Estou esperando o Pedro. Agradecer a presença de todos para essa aula. Mas pelo A próxima aula vai ser também às 14 horas. E o tema é raça humana e racismo. Quem vai mestrar ela é o senhor Ângelo. E espero que conto com a presença de todos. Pedrinho? Calma aí, Diego, minha câmera tá bugada aqui. Eu vou usar pelo celular da minha mãe. Tranquilo. Tá me ouvindo? Sim. É que a câmera do meu celular bugou. Eu vou ler uma prece do o Chico Xavier. E, primeiramente, queria agradecer ao Pai. Gratidão ao Mestre pelo estudo dessa tarde. Gratidão aos amigos espirituais que nos inspiram no bem a cada dia. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração.
sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dar-me força no caminho, para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueça de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarde-me em teu coração, de paz e amor sem fim. Que assim seja.